Bom dia! E hoje nós começamos o livro da sabedoria dos capítulos 1 a 7 e como eu li num livro, uma frase que me tocou, de que quando lemos a palavra, escutamos a palavra de Deus, nós estamos deixando Jesus lavar os nossos pés. Jesus lava os nossos pés pela palavra. Olha que coisa linda! E ele disse que nós tínhamos que imitá-lo lavando os pés dos outros, servindo aos outros também pela palavra. Então que essa escuta possa ser um lavar a nossa vida, os nossos pés com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disposições exigidas pela sabedoria. Juízo definitivo, capítulo 1. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador, pelo crime de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até os fundos de seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, e ele que tem unidas todas as coisas ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não deixará escapar, pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É com efeito um ouvido cioso que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo a palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice de vossa perda. Deus não é o autor da morte, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é rainha da terra, porque a justiça é imortal. Mas a morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz, crendo-a amiga, consome-se de desejos, e faz aliança com ela, de fato, eles merecem ser sua presa. Capítulo 2. Falsa mentalidade dos ímpios. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios, curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum, não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem, ela desvanecerá como uma névoa, que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível uma vez chegado ao fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem, vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosa antes que eles murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia, em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque essa é a nossa parte, essa é a nossa sorte. Tiranizemos o justo na sua pobreza,
Não poupemos a viúva e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco em verdade não serve para nada. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo Filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta a sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Eles não têm por moeda de mau quilate, e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo, e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras, e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá, e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-nos por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura, e estarmos cientes de sua paciência. Condememo-lo a uma morte infame, porque, conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se, sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Capítulo 3. Diferente sorte dos justos e dos ímpios. Mas as almas dos justos que estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles é portadora de imortalidade, e por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Mas os ímpios terão um castigo que merece seus pensamentos. Uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor, desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. A esperança deles é vã, seus sofrimentos sem proveito e as obras deles inúteis. Suas mulheres são insensatas e seus filhos malvados, a raça deles é maldita. Infelizes bem-aventurados. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda mancha. A que não manchou o seu leito conjugal, ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz o eunuco cuja mão não cometeu mal, que não concebeu iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade uma graça superior e no templo do Senhor uma parte muito honrosa, porque é esplêndido o fruto de bons trabalhos e a raiz da sabedoria é sempre fértil. Quanto aos filhos dos adúlteros, a nada chegarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada, e finalmente sua velhice será sem honra. Caso morram cedo, não terão esperança alguma, e no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade, porque é lamentável o fim de uma raça injusta. Capítulo 4. Mais vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes, sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imitam-na, quando passada, desejam-na. Ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Mas para nada servirá ainda que numerosa a raça dos ímpios. Procedendo de renovos bastardos,
não estenderá raízes profundas, não se estabelecerá numa base sólida. Ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento e pela violência da tempestade será desarraigada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento, o fruto deles será inútil, verde demais para ser comido, e impróprio para qualquer uso, porque os filhos nascidos em uniões ilícitas serão no dia do juízo testemunhas a deporem contra seus pais. Morte de um jovem santificado. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma longa vida, e não se mede pelo número dos anos, mas é a sabedoria que faz às vezes os cabelos brancos, e uma vida pura que se tem em conta de velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio de pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia lhe não corrompesse o sentido, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem este modo de agir não o compreendem e não refletem nisso. Que o favor de Deus e sua misericórdia são para seus eleitos, e sua assistência está no meio de seus fiéis. O justo ao morrer condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos em uma eterna ignomínia, porque ele os ferirá e os precipitará sem voz. Ele os abaterá nas suas bases e os mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. Arrependimento tardio dos ímpios. Comparecerão aterrorizados com a lembrança de seus pecados, e suas iniquidades se levantarão contra eles para confundi-los. Capítulo 5. Então, com grande confiança, o justo se levantará em face dos que o perseguiram e zombarão dos seus males aqui embaixo. Revelação póstuma do império. Diante de sua vista serão presos de grande temor e tomados de assombro ao vê-lo salvo contra sua expectativa. Tocados de arrependimento, dirão entre si, e gemendo na angústia de sua alma dirão: Ei-lo, aquele de quem outrora escarnecemos, e a quem loucamente cobrimos de insultos. Considerávamos sua vida como uma loucura e sua morte como uma vergonha. Como, pois, é ele do número dos filhos de Deus, e como está seu lugar entre os santos? Portanto, nós os desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição, erramos pelos desertos sem caminhos, e não conhecemos o caminho do Senhor. O que ganhamos com nosso orgulho, e que nos trouxe a riqueza unida à arrogância? Tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa, como um navio que fende a água agitada, sem que se possa reencontrar o rastro de seu itinerário, nem a esteira de sua quilha nas ondas. Como a ave que, atravessando o ar de seu voo, não deixa após si o traço de sua passagem, mas ferindo o ar com suas penas, fende-o com impetuosa força do bater de suas asas, atravessa-o e logo nem se nota indício de sua passagem. Como quando uma flecha que é lançada ao alvo, o ar que ela cortou volta imediatamente à sua posição, de modo que não se possa distinguir sua trajetória. Assim também nós, apenas nascidos, cessamos de ser, e não podemos mostrar traço algum de virtude, e no mal que nossa vida se consumiu. Assim, a esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento, e como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Ela se dissipa como fumo ao vento e passa como a lembrança do hóspede de um dia. Deus protege os justos.
mas os justos viverão eternamente. Sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Por isso receberão a régia coroa de glória e o diadema da beleza da mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita e os protegerá com o seu braço. Couraça da justiça. Por armadura tomará seu zelo ocioso e armará as criaturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça e por capacete a integridade no julgamento. Ele se cobrirá com santidade como um impenetrável escudo. Afiará o gume de sua ira para lhe servir de espada, e o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. Os raios partirão como flechas bem dirigidas, e como de um arco bem distendido, voarão das nuvens para o alvo. Uma balista fará cair uma pesada saraiva de ira, a água do mar se levantará em turbilhão contra eles, e os rios os arrastarão impetuosamente. O sopro do Todo-Poderoso se insurgirá contra eles e os dispersará como um furacão. A iniquidade fará de toda a terra um deserto, e a malícia derribará os tronos dos poderosos. Capítulo 6. Exortação para desejar a sabedoria. Ouvi, pois, ó reis, e entendei. Aprendei vós que governais o universo. Prestai ouvidos vós que reinais sobre as nações e vos gloriais do número de vossos povos. Porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Se, ministros do reino, vós não julgastes equitativamente, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus, ele se apresentará a vós terrível, inesperado, porque aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém, e não se deixará impor pela grandeza, porque pequenos ou grandes é Ele que a todos criou, e de todos cuida igualmente. Mas para os poderosos o julgamento será severo, e a vós, pois, ó príncipes, que me dirijo, para que aprendais a sabedoria e não resvaleis, porque aqueles que santamente observarem as santas leis serão santificados, e os que as tiverem estudado poderão justificar-se. Ansiai, pois, pelas minhas palavras, reclamai-as ardentemente, e sereis instruídos. A sabedoria conduz ao reinado. Resplandecente a sabedoria e sua beleza inalterável. Os que a amam descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Fazê-la objeto de seus pensamentos é a prudência perfeita, e quem por ela vigia em breve não terá mais cuidado. Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela, ela lhes aparece nos caminhos cheia de benevolência, e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos. Porque, verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la, mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garantia da imortalidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus, assim o desejo da sabedoria conduz ao reino. Se, pois, cetros e tronos vos agradam, ó vós que governais os povos, honrai a sabedoria e reinareis eternamente. Mas eu vou dizer o que é sabedoria e como ela nasceu. Não vos esconderei os seus mistérios, mas a investigarei até sua mais remota origem. Porei à luz o que dela pode ser conhecido e não me afastarei da verdade. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal não tem nada a ver com a sabedoria. É no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade de seu povo. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis grande proveito. E o último capítulo de hoje, o capítulo 7, Doutrina de Salomão sobre a sabedoria. Eu mesmo não passo de um mortal como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra, meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomou consistência, da semente viril e do prazer juntado à união conjugal. Eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum,
Eu caí da mesma maneira que todos, sobre a mesma terra, e como todos, nos mesmos prantos, soltei o primeiro grito. Envolto em faixas, fui criado no meio de assíduos cuidados, porque nenhum rei teve outro início na existência. Para todos a entrada na vida é a mesma e a partida semelhante. Assim implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos e avaliei a riqueza como nada ao lado da sabedoria. Não comparei a ela a pedra preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia. Porque a prata diante dela será tida como lama. Eu a amei mais do que a saúde e a beleza, e gozei dela mais do que a claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. De todos esses bens eu me alegrei, porque a sabedoria que os guia, mas ignorava que ela fosse sua mãe. Eu estudei lealmente e reparto sem inveja, e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que adquirem preparam-se para tornar amigos de Deus, recomendados a Ele pela educação que ela lhes dá. Os dons da sabedoria. Que Deus me permita falar como eu quisera e ter pensamentos dignos dos dons que recebi, porque é Ele mesmo quem guia a sabedoria e emenda os sábios, porque nós estamos nas suas mãos, nós e nossos discursos. Toda a nossa inteligência e nossa habilidade foi Ele que me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, que me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos, o começo, o fim, o meio dos tempos, a sucessão dos solstícios e as mutações das estações, os ciclos do ano e as posições dos astros, a natureza dos animais e os instintos dos brutos, os poderes dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e as propriedades das raízes. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que Mo ensinou. Reflexo da luz eterna. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mais ágil que todo movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma infusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode. Imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. É ela, com efeito, mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva, porque a luz sucede à noite, enquanto que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.